Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as rentabilidades que estão aumentando cada vez mais na renda fixa e principalmente no mercado secundário. IPCA a 6,30 pré-fixado acima de 13%. Se você quer entender um pouco mais a esse respeito, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação, porque aqui diariamente tem vídeo novo e o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos começar o vídeo de hoje explicando aqui para você, primeiramente, não faço indicação de investimento. Estou trazendo esse vídeo para explicar as oportunidades que o mercado já começou a gerar em 2022 na renda fixa. Venho falando que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil e cada vez mais isto vem se confirmando. E agora eu quero mostrar para vocês as oportunidades que estão aparecendo na renda fixa e que são inclusive melhores que as do Tesouro Direto. Só que vamos primeiro às diferenças para que você entenda. Então vamos lá. É melhor o mercado secundário ou o Tesouro Direto? Antes de qualquer coisa, eu tenho um vídeo aqui no canal detalhando a respeito das diferenças do mercado secundário. É só você procurar. Mas eu vou trazer aqui um resumo para que você não se apegue tão somente à questão da rentabilidade. Então, quando nós olhamos a rentabilidade, ou seja, a expectativa de retorno desta renda fixa, quase sempre ela é melhor que a rentabilidade do Tesouro Direto. Eu só não vou afirmar que é sempre, porque quando você olhar a rentabilidade, existem diversos bancos e podem ter alguns bancos que a rentabilidade esteja bem próxima, praticamente igual, mas via de regra são melhores. E são melhores por quê? Agora é que vem as características seguintes. Primeira delas, a questão da segurança, ou seja, o risco de você não receber o recurso. Como você já sabe, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil. Vou repetir para você, mais seguro do Brasil. O risco de você ter um calote é mínimo dos mínimos. Então, o que acontece? Quando você investe no mercado secundário, a sua segurança quase sempre é do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que protege, em tese, o seu investimento até R$ 250 mil por CPF por banco. Sendo que esse limite pode chegar a 1 milhão caso você tenha 250 mil em 4 bancos diferentes. Eu disse em tese porque o FGC não tem esse dinheiro todo assustador caso algum banco médio, por exemplo, quebre. Mas isso é outro detalhe, nós não temos esse histórico ainda no Brasil. Temos históricos de bancos pequenos e eu diria microbancos quebrando. Mas, enfim, eu consulto sempre o Banco Data antes de avaliar investimento no mercado secundário. Aqui no alto tem um vídeo explicando o que você deve olhar antes de fazer o investimento. Você deve olhar lá as características do emissor desse tipo de título, seja um CDB ou qualquer outro título. E agora para a terceira característica, a liquidez, ou seja, o tempo para você resgatar o investimento. No mercado secundário, você tem títulos que você só pode resgatar no vencimento, ou seja, você não vai ter a oportunidade de realizar a marcação a mercado. Para esses tipos de título, a rentabilidade certamente vai ser maior do que as rentabilidades do Tesouro Direto. Entretanto, para outros títulos, você vai ter a liquidez diária e a rentabilidade, então, nesse caso, vai ser um pouco menor ou tende a ser até igual. Por quê? Porque você está investindo um dinheiro, disponibilizando o seu recurso para um banco, por exemplo, e o banco não sabe quando você pode resgatar. Então, não tem como ele te garantir um retorno elevado. Então, olhe sempre essas 3 características: rentabilidade, segurança, risco, então, da liquidez também. Isso é importante para você. E agora, já deu super like porque nós vamos aí mostrar as características. Então ajude aí o nosso canal, compartilhe o vídeo para que pessoas entendam um pouco melhor sobre essas oportunidades. E se você quer entender um pouco mais da minha visão sobre as oportunidades do Tesouro Direto, quais as taxas eu estou esperando para 2022, assista aqui esse vídeo no alto e você vai ter uma referência. Não é uma indicação, é o que eu espero para mim. Vamos lá. Vamos começar falando então dos pós-fixados com liquidez diária. Pós-fixados, nós estamos falando então um título correlato aí ao Tesouro Selic.
Eu verifiquei na data de hoje aqui e eu estou verificando o seguinte, que as oportunidades para esses tipos de títulos com liquidez diária, ou seja, a rentabilidade tende a ser pequena, estão em torno aqui de 103% do CDI. Veja que aqui você tem vencimentos, inclusive, até 2023. Por exemplo, aqui tem um CDB do Mercado Livre, que vai vencer em 8 de março de 2023, pagando 102% do CDI. Minha opinião a esse respeito, não vale a pena você colocar o seu recurso com liquidez diária num investimento desse que paga praticamente nada em relação ao Tesouro Selic. Eu não tenho a menor dúvida que, em função da segurança, em função da liquidez, você deveria colocar no Tesouro Direto. Mas aqui é meramente a minha opinião a respeito desse tipo. Além disso, tem oportunidades melhores em bancos médios, por exemplo. Esses dados que eu peguei aqui é da corretora XP, as oportunidades que essa corretora disponibiliza de diversos bancos. Talvez até no seu próprio banco você tenha uma oportunidade melhor, inclusive se seu banco for um banco médio ou um banco pequeno. Então fica aí a dica para você a respeito dessas primeiras informações. Pós-fixados com liquidez diária, nesses valores, eu acho muito melhor manter no Tesouro Selic, que é o que eu tenho feito também. Muito bem, só que agora vamos falar dos pré-fixados, um dos títulos mais desejados aí no canal e que está muita gente aguardando taxas boas aí. Eu venho dizendo para vocês que a minha referência em termos de pré-fixado para começar a cogitar a compra é acima de 12%. Volto a dizer, não quer dizer que eu vá comprar com 12, mas para eu cogitar a compra desse título. E o que nós estamos vendo aqui? Eu trouxe aqui uma referência em verde para você, que é o pré-fixado 2023. Esse título não está à venda no Tesouro Direto, mas é possível consultar as taxas dele. Quando no dia que eu gravei esse vídeo, estava com uma taxa então de 12,05%. Infelizmente você não pode comprá-lo, mas é a referência que eu trago para comparar com essas oportunidades. Então veja que eu trago oportunidades aqui nessa coluna, nessa segunda coluna, que são vencimentos semelhantes a esse título. O pré-fixado 23 vai vencer em 1º de janeiro de 23. É muito perto? Sim, é muito perto. Mas é só para você verificar como as taxas aqui estão maiores. Então veja, para daqui um ano, o Banco C6, por exemplo, tem um CDB que paga 12,30. E o vencimento dele é em 7 de janeiro e a liquidez é só no vencimento. Aliás, todo esse quadro que eu trago aqui para vocês é só no vencimento. Tem um outro CDB, aliás, 3 CDBs pagando a mesma taxa, 12,45% para daqui um ano. Quais são eles? O CDB Will Financeira, o Banco Pan e o Banco Pine. Todos esses três com o vencimento idêntico, pagando 12,45%. Se você tem esse tipo de situação, qual você escolheria? Primeira questão, eu acesso o Banco Data e verificaria uma a uma as instituições lá com relação, elas têm lucro? Não têm lucro? Como que está o índice, por exemplo, de imobilização? E aí eu verifico outros fatores que eu já mostrei para vocês. Mas um indicativo aqui é essa última coluna, o rating. Veja que aqui as duas primeiras não têm avaliação. Então você não tem uma informação se é bom ou ruim. Já o Banco Pan, você já tem aqui A e 2 As menos. Veja que ele é melhor do que o Banco Pine, que está BB+. Quanto mais As maiúsculos você tiver aqui, maior é a avaliação de rating, que é a avaliação das agências, então, que avaliam o risco de crédito. Essa informação é disponibilizada quando eu printei essa tela. E os outros dois? Os outros demais não têm avaliação. Então, se eu tivesse que escolher entre esses 4 investimentos, certamente aqui o indicativo maior é do Banco Pan. Começaria a olhar para ele lá no Banco Data e fazer a minha análise em termos de risco de crédito. Então tá aí, 12,45 para um ano. Vamos continuar olhando agora e fazendo uma comparação com um prazo um pouco maior. Eu trouxe aqui a título de comparação com o pré-fixado 2026, para que vocês entendam como estão as taxas para esse tipo de título. Então veja aqui, o pré-fixado 2026 no Tesouro Direto, na data que eu gravo esse vídeo, está ofertando uma taxa de 11,31%. Lembrando, no Tesouro Direto você pode aplicar e resgatar quando quiser.
todos esses títulos dessa tela, o resgate é somente no vencimento. Então você precisa ficar atento e é essa coluna aqui, ó, liquidez. Quando a coluna é o mesmo dessa coluna aqui, que é a segunda, vencimento, você já sabe que você tem que guardar o seu dinheiro até lá. E aqui quais são as oportunidades melhores então para 2026? É aqui, ó, o CDB do Banco Digimais. Eu particularmente nunca ouvi falar nesse banco. O vencimento em 6 de janeiro, que seria o vencimento próximo do pré-fixado, está 12,75. Veja que é bem maior em relação a esse 11,31 para o longo prazo. Estamos falando aqui de uma taxa de quase 1,5% ao ano durante, então, aí aproximadamente 4 anos. Só que aqui existem outras oportunidades. Repara, por exemplo, que esse banco da Digimais não tem a avaliação de rating aqui do lado, o que já nos desperta aí um certo cuidado. E aí, se você verifica, a segunda melhor oportunidade é o Banco Pine, só que ele está com a avaliação BB+. O terceiro é o CDB NBC Bank, 12,20%. É a melhor avaliação. Viu como aquela relação que eu te expliquei no início faz sentido? A rentabilidade tem relacionamento aí direto. Primeiro, com a questão da liquidez. Se a liquidez é só no vencimento, tende a pagar melhor. E segundo, com a questão do risco. E o risco que você verifica aqui fica muito claro. Dessas 4 que eu trago, a que tem aqui a avaliação melhor é que está pagando menor valor, 12,20. O Banco Digimais 12,75 e o Banco Pan 12,35. Então tá aí a comparação em relação ao Tesouro Pré-fixado 2026. Outro detalhe importante é que é o seguinte, por ser um CDB, você não vai sofrer da marcação a mercado. Então, se por um lado você vai deixar o seu recurso lá investido e ele tem que ir até o vencimento, por outro lado você não vai ficar aí assustado com essas variações e você lá no final vai receber exatamente isso, 12,75% no caso do Digimais todo ano. É uma taxa bem interessante quando nós olhamos a questão das projeções das nossas taxas de juros para o futuro. Se você quer entender um pouco mais sobre essas taxas, Selic, inflação, IPCA, assista aqui esse vídeo, expectativas de mercado, e eu explico um pouco mais nesse card aí do alto. Prosseguindo então, vamos para a próxima tela. Afinal de contas, quais são as melhores oportunidades no pré-fixado, independentemente então agora de vencimento? Dá aí aquele super like, porque mercado secundário poucos trazem informação e com essas oportunidades. Então vamos lá. Eu fiz aqui um filtro e trouxe aqui nessa tela as melhores oportunidades, esquecendo então do vencimento. Então as melhores oportunidades são 4, todas elas pagando 13,40%. Veja, todas elas têm a mesma rentabilidade, só que vamos para os detalhes delas. Primeiro, a primeira oportunidade que tem aqui é do Banco Pan, só que o vencimento é de março de 27. Repare que ó, de baixo, que o CDB do Agibank é para fevereiro de 26. Aí você vai dizer, bom, então eu vou preferir o Agibank. Ok, só que quando você faz aqui a avaliação de rating na última coluna, um é BBB+, o outro é AAA. Ou seja, o CDB do Agibank é mais arriscado. Por essa razão, ele está te oferecendo a mesma taxa por um prazo menor. Entendeu aí? Vou repetir. Quanto maior o risco que está aqui nessa última coluna rating, se você tiver o mesmo prazo, você vai então aí ter essa situação que eu mostrei. A taxa é igual, mas o prazo aqui é menor. Por quê? Porque ele é mais arriscado. Quando nós baixamos aqui um pouco mais, temos ainda o Banco Pan. Repara que o Banco Pan tem um vencimento entre o intervalo aqui desse primeiro de março de 27 e em relação a esse de outubro de 26. Só que é o mesmo banco, os dois são Banco Pan. Veja que dado bem interessante. Ou seja, nesse caso, essa taxa aqui, em tese, seria melhor, porque o vencimento é mais próximo. E por fim, nós temos aqui o Banco Pine em 3 de janeiro de 27, também pagando 13,40%. Só que veja que é a pior avaliação de rating, BB+, ou seja, dessas 4 seria, em tese, a mais arriscada. Veja, não estou falando aqui que existe risco de quebrar o banco, não. Estou mostrando sobre a avaliação de crédito e o seu relacionamento com a rentabilidade e também com os vencimentos para que você possa tomar a sua decisão. E aí? 13,40% para você ficar durante 4 anos, ganhando então aí mais de 1% mensal na renda fixa. Tá bom para você ou não?
Você investiria no mercado secundário ou não? Eu quero saber aí. Coloca aí a sua opinião, porque agora vamos falar do IPCA. Só que antes de falar do IPCA, o Tesouro Direto vai estar lançando agora em 2022 o Tesouro Previdência, em comemoração aos 20 anos. Então assista aqui nesse vídeo o que nós já sabemos a respeito desse título, porque pode ser interessante se você quiser olhar para o longo prazo. Vamos lá. Vamos aqui falar agora do IPCA. Eu trouxe aqui nesse primeiro quadro um comparativo em relação ao título atual que nós temos aqui do IPCA, que eu encontrei aqui na nossa base de dados. Novamente, esse título 2024 não está disponível para venda, só está para resgate. Ah, então por que você trouxe? Porque é esse que eu consegui a título de comparação com o mercado secundário. Então veja que nesse caso o IPCA está pagando R$ 5,59. Como eu precisei ir printando cada uma das telas e o mercado secundário é muito dinâmico, podem ser que as melhores oportunidades já tinham sido realizadas, comercializadas. Então eu chamo a sua atenção que nesse caso o IPCA 2024 está com uma taxa melhor do que as taxas do mercado secundário. E aí veja que interessante, nesse caso não há qualquer tipo de dúvida. Se tivesse disponível o IPCA 24 para venda, você não precisa nem pensar em relação ao Tesouro Direto e o mercado secundário. Por isso que é importante sempre você consultar as melhores taxas e os melhores preços aqui que nós temos, aqui nessa nossa playlist aqui no alto, para você se manter bem informado sobre as oportunidades do mercado. E para finalizar aqui esse vídeo, quais são as melhores taxas então de todo o IPCA no mercado secundário? Antes, deixa aquele super like aí. Temos tido uma boa visualização, mas poucos likes. Ajude aí o nosso canal. Vamos lá, para finalizar, independentemente aqui do prazo, eu pedi um filtro aqui somente pelas maiores rentabilidades. E quais são essas rentabilidades? Nós temos aqui 4 rentabilidades que estão pagando o IPCA mais 6,30%. Exatamente isso que você ouviu. 6,30% eu vou abrir nesse momento aqui para você verificar o histórico de preços e taxas. O título que está pagando melhor é um IPCA com juros semestrais, só que ele não serve de comparação. Vou pegar aqui o 2045, que na data de hoje pagou 5,37% no dia 6 de janeiro. 5,37. Veja que aqui é 6,30%. Sendo que, quando nós estamos olhando essa rentabilidade, é a rentabilidade do título mais longo. Para compararmos com esses títulos aqui, eu teria que olhar para o IPCA 2026. Então veja qual é a taxa que ele está pagando hoje. 5,26% é a taxa que ele estava, então, na mesma data que esse tipo de tela foi capturado. Então está pagando o mercado secundário um pouco mais de 1% ao ano para cada um desses títulos. E aí você verifica também que os vencimentos são diferentes. Então o primeiro aqui é o CDB do banco BMG. Ele está pagando 6,30% para aqui, ó, outubro de 26. É um vencimento próximo do IPCA, não é exatamente o mesmo. E o rating dele é A, não são 3As, mas é A. Veja que ele está, em tese, melhor que o Banco Pine, porque o Banco Pine está oferecendo um vencimento mais longo, está oferecendo outubro de 27 os mesmos 6,30%. E além disso, ele tem uma avaliação de rating pior. Então, na minha visão, não compensaria. Entre essas 4 oportunidades que eu trago aqui, essa do CDB BMG é a melhor, com certeza. Só que isso é nessa data que eu gravo esse vídeo. Essas oportunidades são dinâmicas, elas vão se renovando com o tempo. E como eu acho que as taxas tendem ainda a subir, podem ser que essas oportunidades continuem melhorando. Por isso eu vou começar a trazer aqui semanalmente vídeos explicando então sobre essas rentabilidades. E aí, você tem interesse no mercado secundário ou você prefere o Tesouro Direto? E por que razão? Rentabilidade, liquidez ou segurança? Qual é a sua opção? Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês sempre aproveitem o tempo com as suas famílias e que acompanhem também o mercado secundário além do Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.